Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. O que eu vou falar hoje, no caso, é mais para os médios da casa. Não só para os médios da casa, mas eu acho que para quem também acompanha o trabalho, né? E acompanha o nosso trabalho por um tempo. E aqueles que no futuro, né, possam vir acompanhar. Eu não olho para ninguém específico, tá, gente? Porque é uma técnica que eu uso para não ficar nervosa. Senão eu perco as palavras. Mas o que eu vim falar hoje aqui, e é uma coisa que já está há um bom tempo, já vindo para mim e sempre batendo na mesma tecla. E eu sempre deixo para depois. Eu acho que não é o momento certo, mas hoje estou tendo a oportunidade, né? E eu acredito que hoje seja o momento certo para falar o que eu vou falar. Primeira coisa, a pergunta que eu faço, né? E é uma das perguntas que eu fiz para mim e questionei a Deus o porquê eu estou aqui. Porque hoje eu sou médio da casa, plataforma de oração. Porque hoje eu estou aqui como médio. É por acaso? Foi um erro? Ou sei lá o quê? Mas por que eu, Juliana, estou aqui como médio? Qual é o meu propósito de estar aqui hoje na casa? Algum tempo atrás, eu me questionei. Fiquei com vontade de desistir, jogar tudo pro alto. Porque eu não estava compreendendo o motivo de tantas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu comecei a me questionar sobre o trabalho, sobre o porquê que eu estava aqui, e o porquê que eu estava nesse grupo, nesse trabalho, nessa casa, e qual era o propósito de Deus para mim, né, como pessoa, e em questão da minha evolução também. Fiz esses questionamentos para Deus e aquilo batendo no meu coração, querendo, mexendo comigo, e eu não sabia, e aquilo cada vez mais ficando mais forte. E veio muitos confrontos, sabe? Me questionando mesmo. E aí eu parei para pensar, né? Tudo que já foi dito, tudo que já foi revelado, tudo aquilo que eu acredito. E aí eu comecei a pensar nisso, naquilo. E aí me veio esse questionamento. Por quê? Por que eu sou médium? Por quê? Porque eu acho legal? Porque eu quero mudar a vida de outras pessoas? Ou porque eu acredito num trabalho que no futuro vai ser grandioso? Ou porque eu acredito que essa obra realmente é algo de Deus? Por quê? E aí eu fiquei me questionando. E aí eu não conseguia ouvir os mentores, eu não conseguia sentir a presença deles, eu achando que eu já estava sozinha. E eu falei, pai, eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo ouvir. Parece que me abandonaram, me deixaram sozinha. E aí começou a vir, né, assim para mim, vai em outros lugares. Eu comecei a pensar, eu vou em outros lugares, eu vou em outras casas. Vou buscar aquilo que eu estou sentindo falta. Aí sabe o que me responderam? Você vai, só que você vai procurar algo que está aqui dentro. Você não vai achar o que você está procurando lá fora. Pode ir, só que você não vai achar. E eu, teimosa,
me questionando. Eu falei, eu vou em outros lugares para ver se eu tenho uma resposta. Eu fui. Tive a resposta? Não. Porque está dentro de mim a minha resposta. O questionamento que eu estava tendo, e que às vezes ainda vem, a resposta está dentro de mim. Está aqui dentro. Não adianta eu buscar fora as minhas respostas, porque está dentro de mim. E aí eu comecei a me perguntar, tá, o que é para eu, então o que eu faço? Vou estudar, vou fazer curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo? Qual é o meu propósito? Como é que eu posso ajudar? E aí começou a aparecer situações aqui, ali, porque eu estava olhando para mim e achando que eu era incapaz. Que eu olhava para mim e achava que eu não tinha utilidade, né? Porque eu não estou incorporando, eu não estou ouvindo, eu não estou sentindo, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Então eu acho que nesse momento eu não estou sendo utilizada, não estou sendo usada pela espiritualidade. E aí eu comecei a fazer esses questionamento aqui e ali. E aí começou a aparecer várias situações. Aí falava assim, ó, tá vendo? Você foi usada. Olha ali a outra situação, você foi usada. A gente é usado no dia a dia, no contexto do dia a dia. É ali nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que a gente é usado pela espiritualidade. E a gente não percebe. A gente não vê. A gente não sente. A gente acha normal. Eu sentar, ouvir alguém, eu dar um conselho, eu ajudar. Acho normal isso. Faz parte. Só que para mim, essas coisas que são normais no meu dia a dia, que se tornou normal para mim, eu não olhava isso como algo espiritual. Não como um desenvolvimento para minha mediunidade. Só que é um desenvolvimento. Quando você para e escuta o irmão, quando você para e presta atenção no que o outro está sentindo. Às vezes eu chegava aqui, olhava alguém e falava, nossa, aquela pessoa não está bem. Aí depois acontecia certas situações e aí a pessoa vinha e falava, não estou legal. A percepção, o olhar mais profundo de entender que o outro está precisando de ajuda. Até eu entender que isso faz parte da minha mediunidade, isso faz parte do meu desenvolvimento, isso faz parte de mim, eu ainda me questiono muito, né? Eu duvido ainda muito da minha capacidade. E é uma das coisas que me atrapalha, quando eu começo a duvidar. Será que isso é espiritual? Será que isso é um mentor falando na minha mente? Será? E os mentores sempre falaram isso pra mim. O que te atrapalha é a sua dúvida, é o seu medo. E às vezes eu deixo de falar certas coisas, deixo de colocar certos contextos, porque além de eu ter que pensar muito antes de falar, porque tudo que a gente fala, a gente é responsável, né? Tudo aquilo que eu trago, que eu vou compartilhar, eu sou responsável por aquilo ali. Então eu penso muitas vezes antes de gravar um vídeo ou falar alguma coisa com outra pessoa. Então eu me questionei. E aí estava vindo para mim, pergunta aos médios da casa qual é a perspectiva. O que cada um ali espera desse trabalho, ou que cada um imagina como é que vai ser esse trabalho, o que cada um idealiza, como o que acha que esse trabalho vai se tornar. Porque muitos estão na ilusão. Muito foi dito para cada um de nós aqui na casa. Só que foi criado um castelo. Mediunidade, ser médio, é muita responsabilidade. Porque eu lido com a minha vida, eu ainda tenho que lidar com a vida do outro.
Então, tudo aquilo que eu for dar de conselho, falar, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo ali. Então, a mediunidade, você ser médio de uma casa, é uma responsabilidade imensa. Não é brincadeira. A gente pode brincar, zoar, compartilhar momentos bons, mas na hora que vem uma pessoa aqui pedir ajuda, porque a gente ajuda e muita coisa acontece aqui dentro da casa que não vai, né, para o canal, que não é compartilhado, a gente tem que estar pronto. E às vezes a gente no meio do trabalho é questionado, você sabe fazer tal coisa? Aí a gente tem que ser sincero, não sei. Eu tô nessa caminhada de espiritualidade há 3 anos, muita coisa eu não sei. E aí eu vou perguntar para o outro, mas não é difícil, mas eu tenho que saber, eu preciso saber. Então, quando eu falo sobre o trabalho da Casa Plataforma de Oração, o que eu espero desse trabalho? O que eu almejo desse trabalho? Qual é a minha perspectiva desse trabalho? É ser famosa? É curar? Como é que eu posso dizer? É ver a casa cheia, lotada? O que eu espero desse trabalho? É ver os vídeos que eu gravo sendo propagado para milhares de pessoas? Ou eu estou esperando que a casa tenha uma fila enorme lá fora para a casa ficar lotada? Ou eu espero que a casa comece a curar as pessoas? Fazer a cura? O que eu espero desse trabalho? E a mesma pergunta que eu me fiz, eu faço para cada um. Não só para os médios, mas para as pessoas que vêm aqui. Quando as pessoas vêm aqui, elas esperam alguma coisa. Elas têm uma perspectiva de algo. Elas almejam alguma coisa. Ou é palestra, ou é a cura, ou é um passe. O que cada um está esperando desse trabalho aqui? Por que eu acredito nesse trabalho? Então, eu estava pensando sobre isso. Eu pensei assim, Senhor, se os médicos que estão na casa estão esperando algo grandioso, milagroso, ou estão aguardando todas as profecias que foram feitas lá atrás, ou que estão com uma perspectiva totalmente deturbada daquilo que realmente está planejado pela espiritualidade, eles vão se decepcionar, eles vão se frustrar, porque muitos já se frustraram, muitos já desistiram, não viram algo a mais. Assim como os participantes que vêm aqui, assim como as pessoas que se deslocam de locais, de lugares, vêm aqui e às vezes chegam aqui, criam uma perspectiva grande e chega aqui e não é aquilo que elas imaginaram. Ou não acontece aquilo que elas imaginaram. Ou elas não obtêm a cura, ou elas não escutam aquilo que queriam ouvir. E aí ela se decepciona. Diz que os médios não estão ligados a Deus, ou que a casa não está ligada a Deus, ou que não era nada daquilo que eles estavam esperando, porque criaram uma perspectiva, criaram uma ilusão, né, da casa. A casa, ela vai crescer, ela vai ter um trabalho muito lindo, sim, isso eu não tenho dúvidas, porque não é só essa casa, são vários trabalhos que Deus está plantando no mundo para poder trazer um pouco de luz, conforto. Só que se eu, como médium, não tiver isso definido na minha cabeça, que eu estou aqui, meu trabalho vai ser árduo, eu vou ficar cansada, eu vou ter problemas na minha vida pessoal, que eu vou ter problemas aqui dentro. Se eu não tiver isso
definido na minha cabeça o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu quero estar aqui, o porquê que eu acredito nesse trabalho, eu lá na frente ou eu agora vou me decepcionar. Eu vou entrar em conflito, não só comigo mesma, mas com o meu próximo. Então, eu acredito que nós, primeiramente, tem que partir daqui do grupo de médios que estão aqui como médios, porque foram chamados para ser médios da casa, não foi à toa. Tem que partir de cada um de nós de pensar o porquê hoje eu me encontro na Casa Plataforma de Oração. O porquê hoje eu estou aqui nessa obra, estou participando desse projeto. Por que eu quero continuar participando desse projeto? Qual é o meu planejamento? O porquê que eu quero estar aqui? O que eu almejo com isso tudo no futuro? Porque se você não fizer essa pergunta hoje para você mesmo, você vai se decepcionar, porque vai chegar lá na frente, eu estou aqui porque eu me baseei naquilo que o outro falou. Eu estou aqui porque eu acreditei no outro, no próximo. E aí? Chega lá no futuro, ou mais para frente, vai culpar quem? Eu tenho que ser responsável pelo aquilo que eu acredito, pelo aquilo que eu prego. Se eu prego amor, eu tenho que dar amor. Se eu estou pregando ódio, eu vou dar ódio. Então eu preciso ser responsável por tudo que eu idealizo, por tudo que eu acredito. Foi me mostrado uma visão que a casa ia crescer? Foi. Eu acreditei? Sim. Por que eu estou aqui? Porque eu acredito nesse trabalho. É pelo homem? É pelo outro? Ou pelo aquele? Ou pelo fulano? Ou pelo ciclano? Não. Eu estou aqui por mim. Porque eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso desenvolver a minha mediunidade. Eu preciso compartilhar o que é bom. Então, se eu não acredito nisso, eu não devo estar aqui. Eu, com a minha humildade, eu tenho que chegar para meus colegas e falar, olha, eu não estou apta, ou não, eu não me adequo, ou não me conecto mais com as ideias da casa, ou eu não acredito mais nas ideias da casa, ou eu não quero mais estar aqui, eu quero buscar outros caminhos, eu acredito em outras formas de se conectar com a espiritualidade. Gente, a gente é livre para fazer escolhas, mas cada escolha que a gente faz, ela vai ter uma ação e uma reação. Isso é fato, isso não tem como mudar. Então, se hoje eu escolho me calar, ou se hoje eu escolho falar, ou se hoje eu escolho me tornar neutra, é minha escolha. Só que isso tudo que eu for fazer hoje vai me acarrentar uma ação no futuro. Então hoje eu estou aqui, Juliana, como médium da Casa Plataforma de Oração. Eu decidi ficar aqui. Mas se amanhã eu achar que a casa não está mais condizendo com aquilo que eu acredito, eu sim tenho que chegar e falar, olha, valeu, obrigada. Muita gratidão pelo tempo que eu fiquei aqui, pelo tempo que vocês me acolheram, pelo tempo que a gente compartilhou esse momento, mas para mim não faz mais sentido. Não condiz mais estar aqui. Isso não é vergonha para ninguém. Isso não ofende ninguém, pelo contrário, mostra que você tem caráter. Mostra que você sabe aquilo que quer, aquilo que você realmente acredita. Assim como os participantes da casa. As pessoas que vêm aqui, que se disponibilizam, que se deslocam de locais longe. Elas vêm aqui por quê? Porque elas acreditam, porque elas querem estar aqui. Porque elas sentem a energia, elas gostam de estar no ambiente. Elas gostam das palestras, elas gostam dos passes, do atendimento fraterno. Por quê? Porque se não fosse assim, elas não estariam aqui. Elas não sairiam da casa dela. Então, a minha pergunta hoje, para todos, por quê? O porquê você está como médium, ou por que você está como o participante, né, um ouvinte da casa? Está me agregando? Não está me agregando? Eu acredito? Eu não acredito?
Será que eu vou me arrepender no futuro de tomar tal decisão? Então eu venho trazendo esse questionamento que primeiramente partiu de mim, né? E eu me questiono muito sobre muitas coisas. E esse questionamento primeiramente partiu, né, de um incômodo de muitas situações que estavam ocorrendo e que ainda ocorrem, né? E eu me questionei muito, porque eu acredito que um trabalho que seja, né, para auxiliar e ajudar, ele tem que ter sentido, né? Ele tem que valer a pena. E aí quando eu comecei a pensar a tudo aquilo que eu já vivenciei, a tudo aquilo que eu busquei, as pessoas que vieram aqui, que pediram ajuda, eu principalmente, porque quando eu cheguei aqui eu estava muito craquelada, eu precisava de ajuda, de auxílio. Então eu comecei a observar tudo isso, olhar tudo isso e falar, por que eu estou aqui, né? E questionar a Deus, Senhor, qual o meu propósito? O que eu vim para ajudar essa casa? O que eu tenho para contribuir com os meus irmãos? É para trazer mensagem? É para dar um auxílio? É para dar um abraço? É para ouvir? Então, como é que eu posso realmente ser útil? E deixar a futilidade das coisas terrenas que acontecem no nosso dia a dia não me atingir, não levar para dentro do meu coração. Porque eu vejo muito ódio em torno de situações que, na minha percepção, é desnecessário. E eu acredito que nós, como pessoas, né, devemos nos questionar, devemos pensar. E aí, eu quero tanto um mundo melhor, eu quero tanto, né, ter um mundo melhor, mas não parte de mim essa melhora. Então eu preciso estar sempre me questionando, sempre olhando para dentro de mim, porque olhar para dentro é horrível, é difícil, porque ainda mais quando você enxerga aspectos em você que você achou que nem tinha mais, ou muitas das vezes você não aceita ou nem enxerga aquilo ali como ruim, mas quando começa a cutucar ali e aqui você realmente vê quem você é, que é nas dificuldades, é no confronto. Então a gente sempre tem que estar nos questionando. Então eu vou deixar para... Eu não quero que ninguém venha me falar para mim, né, o porquê tá aqui, tá, gente? Mas eu vou deixar essa pergunta, esse questionamento para cada um aqui dentro, para cada médium, para cada pessoa que se encontra aqui hoje. Qual é o meu propósito? O porquê eu acredito nesse trabalho? Por que eu quero estar aqui? Vai valer a pena ou não? E o que Deus realmente quer de mim, né? Porque com toda a sinceridade do que eu acredito, quem não tiver isso definido dentro de si não vai ficar, tá? Não vai aguentar a ficar aqui, nem como médium, nem como participante, porque em todos os momentos seremos testados. Em todos os momentos a gente vai passar por situações, conflitos, e se não tivermos maturidade, se não conseguirmos olhar a situação como um todo, não teremos maturidade, não teremos capacidade e equilíbrio emocional para permanecer.
Porque se vem uma pessoa, né, sabe que aquele ali é o seu ponto fraco e joga uma faísca e você não tem o controle sobre aquilo ali pega fogo. Depois que pega fogo já era. Se alastra. Não tem mais como salvar. Já foi. Então, quando os mentores falavam, né, pra gente, e ainda falam, tenha seu emocional equilibrado. Não é à toa. Porque é pelo emocional que você consegue se manter calmo diante de uma situação, como é que eu posso dizer? Diante do caos, né? É quando você tem o emocional equilibrado, nada vai te desequilibrar, porque você sabe que aquilo ali não te pertence, palavras ruins não te pertencem, então aquilo ali não vai te atingir. E quando você compreende aquilo que você quer para a tua vida, tem definido aquilo que você acredita, né? Você vai estar exatamente onde tem que estar. E vai estar com pessoas, situações que vão te favorecer. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar diante de muita briga, diante de muito caos. Isso me faz mal. E quando isso começa a me fazer mal, começo a me questionar, né? Não só das minhas atitudes, mas da atitude do meu próximo. E quando as pessoas que me fazem mal, que fazem coisas, né? Palavras, atitudes, situações que não me fazem bem, eu me dou ao direito de me afastar. Porque para, primeiramente, me resguardar, né? E segundo, para não julgar. Cada um faz aquilo que bem entende. Mas eu tenho o direito de tomar ou não o veneno. Esse veneno só vai fazer mal para mim quando eu tomo. Se eu não tomar, ele não vai fazer efeito nenhum. Então, eu tenho esse estilo de vida, né? De pensar desta forma. E não estou aqui para julgar ninguém, para colocar pedra, tacar pedra em ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com tudo que a gente faz. E principalmente quando vai atingir a vida de outras pessoas. Então, como eu falei, como a mensagem sempre primeiramente é para o médium, né? Como eu falei, primeiro eu me questionei, eu me coloquei em prova para depois trazer isso aqui para vocês, para falar para vocês, compartilhar esse pensamento, né? Muito tempo os mentores já estão me questionando para trazer isso para vocês, né? E aí, hoje eu decidi falar. Então, o que eu deixo para cada um. Se questione, se pergunte por que vocês estão aqui. Qual o propósito de cada um. Tá? E mais uma coisa. Quando eu digo que muitos não ficarão, não é querendo que as pessoas saiam não, tá, gente? É porque realmente o nosso trabalho é muito árduo, né? E se a gente não tiver estrutura e não tiver as coisas bem definidas, a gente não aguenta. A gente surta, a gente perde o eixo e se perde no meio do caminho. E aí começa a levar as nossas convicções como a verdade absoluta. Então, eu tô aqui hoje como me colocando, né, a cara, a tapa, para que a gente possa realmente pensar um pouquinho, entender um pouquinho
de tudo aquilo que a gente almeja, né? Almeja para o nosso futuro, para nossas crenças. Porque se esse trabalho aqui chegar a um ponto de que, não tem ninguém, não tem plateia, não tem nada, quantos médios vão estar aqui dentro, vindo, se mantendo firme no trabalho? Então, se não tiver fama, se não tiver plateia, público, quantos médios vão se manter aqui dentro? Então, o trabalho, né, mediúnico, ele muitas das vezes é feito sem câmera, sem plateia, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né? Muitas vezes o trabalho é feito lá fora, com as pessoas que necessitam, que precisam, que vêm aqui pedindo ajuda, que vêm aqui muitas vezes obsediados, com situações complicadas na vida, que precisam de auxílio, que precisa que um irmãozinho seja encaminhado. Isso não é gravado, isso não é colocado no canal. Então, quem está aqui diariamente, quem está aqui fazendo o trabalho braçal, né, que é o verdadeiro trabalho, porque não é só gravar os vídeos, as palestras, tem todo um trabalho por trás disso. Então, quem está aqui verdadeiramente sabe como é que é o trabalho, entende a intensidade desse trabalho. Então, aquele que não tiver isso aqui dentro, não vai ficar, não vai se manter. Se no trabalho tiver 100 pessoas que visualizem esse vídeo e mude a vida delas, para mim já tá bom. Porque antes mudando uma vida do que tentando mudar milhares e não ter êxito. E às vezes me entristece, eu tô falando isso por mim, tá? Me entristece muito quando eu vejo algumas pessoas falando aquilo que bem entendem, mas não sabem o verdadeiro trabalho da Casa Plataforma de Oração. E não nos conhece, não sabe quem verdadeiramente somos. Então, isso me entristece. Porque eu não ligo de alguém vir aqui e falar, Juliana, você tem erro aqui, tem falhas aqui. Não ligo. Mas o que me entristece é quando as pessoas falam aquilo que elas não sabem, elas não conhecem, não têm conhecimento e não têm noção do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa entrega. De todos aqui que hoje se encontram como médios da casa. Porque todos os médios dessa casa hoje, né, não só os de hoje, tá, gente? Mas todos que passaram por aqui, cada um se entregou da forma que podia, que estava disponível naquele momento e fizeram esse trabalho e chegaram onde chegou. Então, todas as pessoas que assistem os vídeos, que vêm aqui, teriam que fazer essa reflexão. Por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu quero estar aqui? Por que eu almejo com isso tudo? Para no futuro não se decepcionar. Não criar uma expectativa que não vai ser almejada, não vai ser alcançada. Porque não é um trabalho de pessoas, do homem. É um trabalho de Deus. E Deus trabalha de forma totalmente diferente do que a gente acredita, do que a gente pensa, do que a gente almeja, do que a gente cria. Ele tem o projeto dele. A gente está aqui para poder executá-lo. Mas o projeto é dele, não é nosso. Então, se o projeto é dele e eu estou para executar, eu tenho que executar da forma que ele quer e não da forma que eu quero. Senão eu teria que fazer o meu próprio projeto para fazer da forma que eu desejo, que eu almejo e que eu acredito. Aí já é uma perspectiva minha.
Então, era um pouquinho que eu queria trazer para vocês, compartilhar. Espero que tenha feito sentido e eu espero que vocês, médios da casa, possam pensar sobre isso. E aqueles que não sentirem que a casa faz mais parte daquilo que você acredita, né? Aquilo que você idealiza, que seja sincero com vocês mesmos. E siga, né? A gente tem todo o livre-arbítrio de seguir nosso próprio caminho. Ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai julgar. E as pessoas também. Sintam-se à vontade para continuar ou para seguir um outro caminho. Para que no futuro não se decepcione, né? É isso. Obrigada.